Não, aqui, Bijão. Olha ali. Ah, Muito bem, Direto do CBA. do CBA. Fez bastante sucesso o Copinho. Eu viajo semana que vem, André. Ah, semana que vem, Ótimo, te perfeito. agradeço aí o seu empenho, a Né? paciência de De mudar as nada. datas e buscar uma data, porque o fuso horário é muito grande É complicado. e aí ia ser uma confusão danada. Eu ia ter que entrar 1 hora da manhã, 2 horas, eu não me lembro, era uma coisa assim, que não ia dar, É. não ia dar certo. Aí, realmente, para mim, foi maravilhoso assim. A gente já fez atividades antes, até com colegas, né, da Europa, e a grande dificuldade foi essa, né? A gente não pode mudar o horário, até porque é o horário reservado, né, para essas atividades, e lá o fuso atrapalha bastante. A gente até fez depois, posterior, gravou algumas aulas, né, com a ideia de gravar aulas e deixar na nossa plataforma, com eventualmente alguns colegas do exterior, em virtude do fuso, né? Essa é uma dificuldade realmente. O pessoal faz um esforço, mas meia-noite, 1 da manhã, é complicado Não, é começar o webinar. complicado, fica inviável. Eu fiz um com polonês lá pelo pessoal da Argentina, foi um horror, coitado, ele sofreu Coitado, e foi brabo, mas tudo bem, vamos lá. mas tudo bem. Bom, vamos lá, 20 horas e 30 minutos, então, boa noite. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas a todos os colegas que estão acompanhando o nosso primeiro webinar de 2024. Como todos sabem, de março a outubro de cada ano, o Brazilian Journal of Anesthesiology organiza atividades, webinários mensais, em que o foco principal é discutir alguns dos artigos publicados pela revista recentemente, e que tenham importância e também algum significado clínico, relevância clínica para os anestesiologistas em geral. Esses webinários, eles são gravados, tanto em português como na sua versão traduzida para o inglês, e depois vão ser divulgados na nossa plataforma no YouTube, em todas as nossas redes. Então, quem eventualmente não puder ter assistido os webinários anteriores, ou mesmo este, vai poder revisar todas as nossas atividades desde o início na nossa plataforma no YouTube, e tem sido muito positivo o feedback que a gente tem recebido dessas atividades. Essas atividades são totalmente abertas, né? Então, os colegas podem compartilhar os artigos, lembrando que o Brazilian Journal é uma revista completamente aberta, com suporte completo da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Então, tanto para download dos artigos como para as publicações, não tem qualquer tipo de taxa. Então, é realmente para todos os colegas acessarem e compartilharem o que é publicado na revista. E hoje, né, para ter o início das nossas atividades em 2024, a gente não podia escolher um tema melhor, mais relevante, que trata justamente do controle das vias aéreas, o controle de via aérea difícil. E a SBA organizou uma força-tarefa para estabelecer recomendações para a nossa realidade, para recomendações para os anestesiologistas brasileiros, e claro que isso também serve como mais uma sociedade se pronunciando a respeito das melhores estratégias de controle de via aérea que pode ser usado por outros países, né, em comparação às outras publicações que diversas sociedades já fizeram, inclusive recentemente. Então, é um tema realmente muito relevante, muito especial, e que nós vamos ter a oportunidade de discutir na data de hoje e também no próximo webinar. Essa força-tarefa se organizou para estabelecer recomendações do controle de via aérea difícil no adulto e também em pediatria. Então, hoje nós teremos a atividade no adulto e, na sequência, no próximo mês, as atividades, né, a discussão a respeito do controle de via aérea difícil em pediatria. E não podíamos ter melhores palestrantes hoje, né? Quem vai moderar o evento é a professora Vanessa Henriques Carvalho, professora do Departamento de Anestesiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, editora associada do Brazilian Journal já há um bom tempo, e que tem contribuído de maneira incomparável à evolução da revista, já participou de diversos webinários, agradeço, né, a professora sempre disponível aos editoriais, a tudo que ela tem contribuído para divulgar a ciência no nosso meio e produzir material científico, além de fazer um gerenciamento dos artigos e revisão de qualidade realmente fora, qualidade excepcional que a Vanessa tem, obviamente com toda a sua experiência científica, né, que realmente eu gostaria de ressaltar e agradecer mais uma vez.
Então, agora passo a palavra à professora Vanessa, que irá moderar o evento. Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço aqui o convite da Bijan, né, do Dr. André Schmidt, nosso editor-chefe, de todos os companheiros aí da Bijan. E para mim é uma honra dar o start, né, o kick-off desse ano de webinários da Bijan, com o tema que eu sou suspeita em falar porque eu sou apaixonada, assim como, né, fizemos aí uma força-tarefa crucial, na verdade, capitaneado, chefiado, na verdade, orquestrado pelo doutor Márcio de Pinho Martins, né, com toda a sua gama e a sua experiência na atuação e no controle da via aérea difícil pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia e demais sociedades aí pelo mundo. E uma honra aqui moderar esse webinar, que, na verdade, é do artigo agora publicado nessa edição da Brazilian Journal, com o tema Recommendations from the Brazilian Society of Anesthesiology for Difficult Airway Management in Adults. Então, eu passo a palavra para o doutor Márcio de Pinho Martins, nosso chefe aí, presidente do Comitê de Via Aérea Difícil da SBA e entendedor do assunto. Doutor Márcio. Muito obrigado pelas suas palavras gentis, tanto suas, Vanessa, quanto do doutor André. E para aqueles que ainda não leram o editorial, publicado no mesmo número, eu sugiro a leitura, porque realmente as palavras são elogiosas e estão publicadas nesse editorial. E realmente isso tem sido uma luta nossa, né, para fazer publicações da sociedade de forma a gente posicionar a Sociedade Brasileira de Anestesiologia perante a comunidade científica mundial, né? As nossas características realmente são de muito trabalho, muito ensino, mas, graças a Deus, está mudando porque a gente sempre publicou muito pouco, né? Então, a nossa literatura, baseada no conhecimento de tantos colegas com uma experiência enorme, acaba não aparecendo. E a gente sabe que hoje em dia é fundamental você ter uma referência. E esse projeto foi um projeto assim que, na verdade, eu não capitaneei. Eu tive a sorte de ter a ajuda de tantas pessoas maravilhosas, que é o grupo da Via Aérea. É uma característica própria do grupo da Via Aérea, que é a paixão pelo ensino, é a paixão de compartilhar experiências, e a gente acrescenta sempre um pouquinho de que cada um faz e o que cada um gosta mais. Então, eu gostaria de começar a apresentação mostrando aqui os nossos slides sobre o tema, né, que é o consenso da via aérea difícil. É uma publicação de 2004, mas teve origem no nosso trabalho que começou em 2022. Declaro nenhum conflito de interesse. E, lembrando, eu tive o prazer de apresentar esse consenso em 2022. Para aqueles que não lembram, a publicação do Anesthesiology foi em outubro de 22, e nós juntamos essa equipe maravilhosa e passamos a trabalhar em cima desses artigos, desse artigo, de forma a gente tentar digerir todas as informações, que é um verdadeiro, quase um livrinho, mas a gente tentar fazer a interpretação dessas recomendações tão importantes da Sociedade Americana de Anestesiologia para a nossa realidade do Brasil. E eu tive a honra de contar com a ajuda destas pessoas, que são grandes amigos e pessoas maravilhosas, e que
a gente cresce junto e aprende muito uns com os outros, e essa interação foi fantástica. E o resultado disso, né, foi essa publicação do Brazilian Journal. Eu espero que todos apreciem, critiquem, e a gente está disponível para trocar experiências e dúvidas, qualquer questionamento, isso a gente está à disposição. Como que a gente desenvolveu isso, né? Na verdade, com essa equipe de pessoas experientes no ensino da via aérea, a gente resolveu abordar ou tentar fazer um resumo extremo, né? Porque quem já leu o artigo sabe que as informações estão bem objetivas, dos principais tópicos relacionados à via aérea e que baseado no nosso consenso que a gente deveria falar, para que o anestesiologista brasileiro tivesse acesso rápido a informações precisas e que, se ele quisesse aprofundar, ele buscaria mais informações sobre esses assuntos. Então, nós selecionamos esses hot topics. É lógico que via aérea é um mundo e a gente poderia estender enormemente, mas eu acho que fugiria a nossa proposta. Eu vou apresentar rapidamente, né, e deixar, eu espero que pela discussão a gente possa aprofundar esses temas. Essa aula, como eu estou apresentando hoje, foi apresentada no Congresso Brasileiro de Anestesiologia em 2022. Um dos pontos importantes é exatamente a avaliação, e isso é um dado fundamental, né? E que a gente avalie o nosso paciente antes, justamente para tentar identificar preditores de via aérea difícil. E a gente sabe que nem sempre esses preditores conseguem identificar corretamente. Então, se recomenda usar métodos diagnósticos, métodos de exame que possuam a maior sensibilidade possível. Porque, nestas situações, caso a gente tenha falso positivo para uma via aérea difícil, nós nos preparamos adequadamente. E alguns pontos nós, sabidamente, através da história clínica, que o paciente pode ter problemas na abordagem da via aérea. Alguns autores chegam a ressaltar que uma história prévia de intubação difícil ou de uma via aérea difícil, ela é talvez um dos principais preditores para essa via aérea difícil. Isso significa que a gente não deve menosprezar as dificuldades que qualquer colega teve. Muito pelo contrário, nós devemos nos cercar da maior parte de recursos para evitar problemas. Um outro ponto que nós queremos ressaltar é a necessidade, ou mesmo obrigatoriedade, do conhecimento da Resolução 2174 de 2017 por todos os médicos anestesistas. E esta resolução exige uma documentação por escrito das nossas avaliações, principalmente referentes à via aérea difícil. Então, cuidado, porque fazer uma avaliação, fazer uma identificação e não documentar isso pode ser visto como uma atitude negligente ou displicente. E para isso é importante que nós sigamos à risca todos os itens recomendados. Não adianta a gente esquecer de documentar, porque isso pode ter implicações médico-legais. Vejam que documentar partes significativas e até bastante completas pelo CFM é importante. Então, todos esses dados, independente do questionamento, porque esta medida isolada não tem importância, ou a associação desse com esse não tem importância, mas se nós temos uma recomendação pelo CFM, ela deve ser cumprida. Um ponto importantíssimo, e esse ponto
coube à doutora Vanessa, né? Devido a ser uma grande conhecedora, expert e entusiasta da ultrassonografia, é a avaliação, é o emprego da ultrassonografia para como uma ferramenta complementar à avaliação da via aérea, que deve ser empregada, inclusive, dentro da sala de cirurgia. Nós podemos avaliar algumas medidas anatômicas de forma simples, rápida e que podem nos indicar situações de maior dificuldade. Existem diversas medidas, diversos autores, mas algumas coisas são de fácil aprendizado e a gente pode citar a distância entre a pele e ou a espessura da boca, ou a distância entre a pele e a epiglote, como um dos fatores de rápida identificação, de rápida mensuração e de uma curva de aprendizado muito rápida, né? E nós podemos utilizar essas técnicas, essa é a técnica ilustrada do TACA, em que nós identificamos a cartilagem tireoide, logo depois a linha de ar. Vejam essa cor na segunda imagem à sua direita, indicada por airline. Existe uma reverberação, uma linha muito mais branquinha, como vocês podem ver, que é exatamente a membrana cricotireoideia. E, a partir daí, nós descendo, deslizando no sentido crânio-caudal, o nosso transdutor, que é posicionado nessa situação transversal, nós vamos identificar a cartilagem cricóide. E, logo depois, de novo, a via aérea. Ou seja, esses treinamentos devem ser feitos nos nossos workshops, mas pode ser feito à beira do leito ou na sala de cirurgia. Mesmo depois que você induziu a anestesia, você pode fazer essa avaliação para ir pegando a mão. E, principalmente, perdendo o medo de usar esse recurso tão fantástico e tão simples e não invasivo para a avaliação da via aérea. Essa é uma outra abordagem, que é a avaliação pela linha longitudinal, em que a gente busca identificar a membrana cricotireoideia, o anel cricóide e os anéis traqueais, identificando essa imagem bonita aqui, que a gente foi chamada de colar de pérolas por uma das estudiosas nesse assunto, e que serve para facilitar a identificação correta e a marcação. Vejam nessa imagem aqui de baixo, em que nós podemos marcar a membrana cricotireoideia antes da indução da anestesia, para aqueles casos que a gente suspeita de uma dificuldade maior. Desta forma, numa situação emergencial, em que nós temos que correr contra o tempo, como é a situação não em tubo, não oxigênio, nós temos uma rápida abordagem da membrana cricotireoideia e, se necessário, podemos realizar com maior segurança o acesso invasivo à via aérea, que nós chamamos de acesso infraglótico. Um outro tópico selecionado foi a questão da pré-oxigenação, e incluímos a oxigenação apneica, que, embora ainda não tenha uma grande adesão em nosso meio, a gente imagina que em um curto espaço de tempo esteja mais disponível, amplamente disponível. Na pré-oxigenação, nós temos o objetivo de quê? Imagine que o conteúdo de oxigênio dentro do organismo é como se fosse o tanque do carro. E a gente tem que encher o tanque do carro antes de viajar. E o nosso caso, com essa analogia, nós devemos encher o tanque do paciente, que no caso é o pulmão e aquela pequena parcela de oxigênio dissolvido no sangue, para atingir a máxima concentração de oxigênio antes da indução. Qual o objetivo disso? O objetivo é aumentar o tempo que o paciente irá tolerar uma apneia, no caso das situações que nós tivemos uma dificuldade não prevista para o controle definitivo da via aérea. O marcador
para a pré-oxigenação efetiva é quando nós atingimos uma fração expirada de O2 a partir de 0,87 ou 0,9. A pré-oxigenação pode ser melhorada ou pode ser otimizada posicionando corretamente o paciente. E o que se verificou quando nós fazemos uma elevação da cabeceira do paciente, que se chama posição em rampa, ou quando nós fazemos uma posição de Trendelenburg reverso ou cefaloclive de pelo menos 25 graus, nós melhoramos a dinâmica pulmonar e melhoramos a pré-oxigenação do paciente, tornando essa pré-oxigenação mais eficiente e mais rápida. Uma regra de ouro que nós sugerimos é que todo paciente que tenha uma possível via aérea difícil seja suplementado com oxigênio desde o momento que entra na sala de cirurgia, para que ele vá respirando oxigênio e aumentando as suas reservas. Depois que nós nos preparamos nessa próxima etapa, um conceito que é importante, embora você possa começar a pré-oxigenação com uma máscara de Hudson, com um catéter tipo óculos, ou qualquer coisa que você esteja acostumado a utilizar, é que a máscara facial, no início da pré-oxigenação com a máscara, deve ser bem adaptada ao rosto do paciente, permitindo uma FO2 máxima. Em algumas situações, como no Reino Unido, essa técnica é mais amplamente disponível e foi onde nasceu essa técnica, a própria Sociedade de Via Aérea Difícil do Reino Unido escolheu essa técnica como uma técnica ideal para a pré-oxigenação dos pacientes portadores de via aérea difícil, e principalmente naquelas situações em que o médico se prepara para realizar uma intubação traqueal acordado, que deve ser uma das opções, se não for a melhor opção, para a intubação dos pacientes portadores de via aérea difícil. E é importante a gente saber que, dependendo da definição, dependendo da casuística e dependendo do tipo de trabalho, a dessaturação pode ocorrer em até 70% das intubações. E isso é um argumento poderoso para que a gente tenha preocupação de fornecer oxigênio o tempo todo. E esse conceito é derivado do conceito de oxigenação apneica. Então, mesmo que você esteja manipulando a via aérea, que você não está fornecendo oxigênio sob máscara, você retirou a máscara para tentar entubar, por exemplo, a manutenção de um catéter simples, como o catéter tipo óculos, disponível em qualquer hospital, pode fornecer uma quantidade de oxigênio muito importante. Desta forma, você amplia o seu tempo de apneia seguro, ou seja, é aquele tempo que você mantém desde a hora da apneia até a hora de ocorrer uma dessaturação. A intubação acordado é uma técnica subutilizada no mundo inteiro e isso é uma repetição em todos os congressos, em todos os cursos que nós participamos, quando se pergunta quem faz uma intubação acordada. Bem, pela inexperiência, é importante que a gente tente trabalhar mais esses conceitos que são importantíssimos. E, às vezes, o anestesista, como nós somos especialistas no manuseio de drogas, a gente fica muito preocupado com o tipo de droga que vai ser utilizado para fazer a sedação do paciente, né? Não, eu vou fazer Precedex, eu vou usar a droga A, a droga B, o remifentanil. Não importa realmente qual tipo de droga que você vai usar aquela droga que você tenha melhor controle, que você esteja mais habituado. Mas o conceito fundamental é que a sedação é mínima e sempre o paciente deve manter a sua colaboração, porque exagerar em qualquer dose, em qualquer associação, pode ser aquele ponto necessário para que o paciente evolua com uma apneia, uma obstrução, e você tem que transformar uma intubação traqueal acordada letiva
num paciente induzido em que você tem que sair correndo para entubar o paciente porque ele está desaturando. O conceito principal e a mensagem principal é de que a sedação não pode substituir a anestesia tópica. A anestesia tópica é a pedra angular, bem feita, é a pedra angular de uma intubação traqueal acordada. Então, quando que a gente indica a intubação traqueal acordada? Segundo a ASA, todo paciente com suspeita de intubação traqueal difícil ou ventilação sob máscara difícil, segundo, naqueles pacientes com intubação difícil, risco aumentado de aspiração pulmonar, pacientes quando a intubação traqueal difícil é antecipada, mas eles são incapazes de tolerar um breve episódio de apneia, por exemplo, grandes obesos, ou pneumopatas, ou cardiopatas, ou pacientes críticos. A suspeita de uma intubação difícil quando você tem uma previsão também de uma dificuldade da abordagem do acesso à via aérea por via infraglótica ou acesso invasivo. Então, entendam que praticamente essas situações são muito amplas e abrangem a grande maioria dos pacientes com via aérea difícil. E a pergunta que a gente sempre faz é: por que que não se utiliza a intubação traqueal difícil e se utiliza a sequência rápida de indução e intubação para esses casos? Talvez por falta de treinamento, por falta de conhecimento, ou até mesmo por um destemor de que, como a gente acaba entubando todo mundo, a gente fala, não, não vai ser esse caso que eu não vou conseguir entubar. Só que um dia isso pode acontecer. Qualquer fator isolado desses pode ser clinicamente importante para justificar a intubação traqueal. E o objetivo dessa mensagem é exatamente estimular a todos os anestesistas que utilizem esse método tão importante de uma forma mais frequente. Um ponto que é o ponto queridinho do momento e é a grande novidade no manuseio da via aérea nos últimos anos é realmente a videolaringoscopia, que agora está bastante disponível, amplamente disponível em todo o país, e normalmente as pessoas sempre ficam preocupadas, qual é o tipo que eu vou comprar, se é esse ou aquele, e às vezes a gente acha que essa preocupação com o tipo talvez seja menos importante do que com o correto manuseio e com correta aplicação da técnica para a intubação com videolaringoscopia. Os videolaringoscópios, na verdade, eles lançam mão de um recurso que nós não temos na laringoscopia direta. A intubação traqueal, ela envolve três componentes distintos importantes, que são visualização das estruturas laríngeas e da fenda glótica. E isso realmente é uma grande vantagem do videolaringoscópio. Não dá para a gente comparar a visão que a gente tem numa laringoscopia direta, né, com a visão que a gente tem com a videolaringoscopia. A passagem do tubo pelas pregas vocais. Ok, né? Inclusive, vários estudos demonstram que o emprego dos videolaringoscópios foi capaz de reduzir a intubação esofágica, uma vez que a gente está vendo a introdução do tubo. Porém, existe um senão. Às vezes, principalmente com videolaringoscópios hiperangulados, a introdução do tubo através das pregas vocais é possível, mas às vezes você não consegue progredir o tubo traqueal, exatamente por uma questão de ângulo. Os videolaringoscópios permitem a abordagem de uma via aérea bastante anteriorizada com uma relativa facilidade. Porém, nem sempre a progressão do tubo é fácil ou possível. Um consenso, e é claro que isso é um consenso mundial, que muito se discute, inúmeros editoriais recentes têm saído sobre o emprego universal, ou seja, a videolaringoscopia para todo mundo, ainda como primeira opção de intubação, mas tendo uma abordagem mais conservadora, e principalmente em países
que não tem tanta facilidade de dispor de videolaringoscópio em qualquer local do hospital ou qualquer sala, em todas as salas de cirurgias, é que quando nós temos uma dificuldade com a laringoscopia direta, nós não devemos insistir com múltiplas tentativas de intubação. Esse é um conceito fundamental e, nessa situação, está mais do que um consenso de que uma segunda tentativa com a videolaringoscopia está mais do que justificada. Então, isso para a gente deve ser uma norma, que é a primeira opção de resgate após a falha da intubação, empregando a laringoscopia direta. Mas, para isso, é importante que você tenha o treinamento no uso dos videolaringoscópios e que ele esteja disponível exatamente no momento da sua intubação. Porque se você tiver que ainda buscar, aparecer, tirar da gaveta, pode perder minutos importantes e isso pode complicar a sua abordagem da via aérea. O ponto que a gente considera que é importantíssimo e que realmente isso é um fator de mudança é que nós podemos acompanhar a intubação dos anestesistas mais jovens ou ainda em treinamento com maior facilidade. Eu acabei de usar aquela imagem de que às vezes a gente ajudava o residente, né? Ele está laringoscopando, ele não via nada, aí a gente ficava enfiando a cabeça por trás do residente para poder enxergar alguma coisa. Isso não acontece mais com a videolaringoscopia. Na verdade, a videolaringoscopia, em alguns estudos experimentais com manequins, eles fornecem uma facilidade de você ensinar como abordar a via aérea com uma visão ampla. Então, todos podem acompanhar aquele processo e isso parece facilitar demais o ensino. Alguns autores até propõem que não, você tem que aprender agora, não com a laringoscopia direta, você tem que aprender com a videolaringoscopia e depois que você já souber intubar corretamente com o videolaringoscópio, a laringoscopia direta seria um recurso como avançado naquelas situações emergenciais ou naquela situação de guerra que o seu aparelho não está funcionando, a bateria acabou, não acha o videolaringoscópio. É claro que todo médico anestesista tem que ter essa habilidade, mas a gente pode estar presenciando uma quebra de paradigmas. E com agora a implementação de prontuários eletrônicos, a gravação de imagens, a transferência de imagens para o prontuário do paciente, para uma avaliação de dificuldade, para uma discussão, isso é um valor inestimável, porque muitas vezes a gente passa um sufoco, aí consegue entubar, mas aquele caso se perde. Então, a documentação através de filmes, a maioria dos videolaringoscópios modernos é capaz tanto de tirar fotos, fazer imagens ou gravar vídeos. Então, é realmente um recurso fantástico e que é de um valor inestimável, e a gente está vendo esse ganho de popularidade e como primeira opção de todos. Bem, existe então, talvez eu acho que o número de recomendações para usar sejam muito mais amplos do que aqueles quando não usar, né? E aí fica a recomendação até por uma questão de manuseio da via aérea. Quando o paciente não abre a boca, tem uma abertura menor que 2,5 ou 2, embora existam relatos na literatura, eu mesmo pude fazer um relato de caso com uma abertura bucal menor de 1 centímetro, mas isso não é importante, porque é exceção da exceção. A gente não pode fazer uma recomendação, não, tem 1 centímetro, você consegue. Não, não consegue. Talvez você consiga, mas digamos que é um uso off-label e isso é um consenso. Alguns autores citam 2 centímetros, a gente foi mais conservador, utilizando 2,5. Coluna cervical fixa em flexão, e nessa situação, em todas as exceções, podem ser abordadas com videolaringoscópio, mas aqui é uma indicação precisa para o endoscópio flexível para intubação.
tumor do trato aerodigestivo superior construtor, então você vai ter uma dificuldade muito grande na abordagem desses pacientes, uma dessaturação que requer interrupção da intubação em favor da ventilação e oxigenação. Nenhuma intubação deve ser feita com paciente hipóxia. E isso é uma preocupação muito grande, principalmente nos casos de pacientes críticos, em que se tenta abordar a via aérea antes de uma otimização da oxigenação ou uma otimização circulatória. E isso leva a inúmeros casos de parada cardíaca durante a tentativa de intubação. Os dispositivos extraglóticos, a gente fez questão de citar aqui, eles são fundamentais, tanto como uma ferramenta para manter a ventilação de forma eletiva, quanto no resgate emergencial da via aérea. Eles são considerados dispositivos para resgate não invasivo. Então, se você está com uma dificuldade ventilatória e o paciente está desaturando, o recurso de um dispositivo extraglótico de controlar a ventilação, restabelecer a oxigenação e dar tempo para você sair de uma situação de crise, de hipoxemia, em que há uma urgência para controlar a via aérea, você para, não, vamos pensar, vamos ver o que a gente tem, o que a gente pode mudar, ou chamar a experiência de um colega que esteja disponível para te ajudar. Então, isso é uma coisa que pode salvar vidas. Resgate sempre e pense sempre na oxigenação. Bem, existe, né, então, uma tendência muito grande de induzir anestesia, né? E esse é um dos ramos do algoritmo da Sociedade Americana, que é o controle eletivo com a intubação traqueal acordado ou o controle depois da indução anestésica. E o que a gente faz? Eu não intubei, mas estou oxigenando o paciente. Então, é importante a gente saber que isso pode acontecer com qualquer um, independente do grau de experiência. Segundo, que você tem que tentar manter uma estratégia pré-estabelecida. Você tem que se preparar para isso. Embora em mais de 95% das vezes você vai intubar seu paciente sem grandes problemas. Porém, em algumas situações, mesmo os médicos experientes, eles não conseguem e perdem um pouco o controle, né? Então, por isso que a gente sempre frisa, não mantenha o mesmo método inúmeras vezes. Isso é chamado como um erro de fixação. O limite para o número de tentativas deve ser 3, segundo a Sociedade Americana. Na verdade, se vocês forem consultar os infográficos, eles colocam uma rodelinha de 3+1. E esse 3+1 é feito por um expert, em que ele chega para te ajudar, e aí pode ser que ele decida tentar, ou ele vai prosseguir para uma próxima alternativa. Sempre, após cada tentativa, ou mesmo durante a tentativa, oferte oxigênio, sempre. Aqui é uma imagem que nós utilizamos que, perante uma situação de dificuldade, sempre pedir por ajuda, isso é uma medida fundamental. Isso é derivado dos nossos algoritmos de reanimação e que estão adaptados para a situação primordial e talvez a que seja mais preocupante para todos os médicos anestesistas, que é a incapacidade de tubar, a incapacidade de oxigenar, e a gente sabe que se aquilo não foi corrigido em poucos minutos, o paciente pode evoluir para uma parada cardíaca. Um outro ponto importante é manter uma consciência situacional, ou seja, saber o que está acontecendo, sentir o que está à sua volta e tentar manter a calma, passando comandos de forma bem organizada, sempre sem perder o controle emocional numa situação de estresse. Um ponto que foi bastante enfatizado nessas recomendações é a manutenção do controle do tempo. E uma das coisas que acaba se perdendo quando se perde essa consciência situacional, que a pessoa está tão envolvida naquele processo de tentar entubar de qualquer jeito o paciente, que ele perde noção do tempo. E essa noção do tempo deve ser
pode ser fundamental para a sobrevida do paciente. Já falamos mais de uma vez, no slide anterior, o número de tentativas. É muito pouco provável de você conseguir intubar um paciente após 3 tentativas de laringoscopia direta. Ou mesmo que você esteja utilizando um videolaringoscópio, se você tentou 3 vezes, a probabilidade de você alcançar o êxito é bem pequena. E sempre mantendo o olho na oxigenação. Se você tiver que interromper as suas manobras para manter a ventilação, nós já citamos o emprego de dispositivos extraglóticos, mas você pode manter a oxigenação com um simples catéter ou com uma máscara facial, desde que o paciente esteja oxigenando, não importa o método que você está utilizando. Fatores humanos é um assunto que está na crista da onda e é o assunto do momento em todos os congressos, em todos os artigos mais recentes, e isso deve ser incorporado ao ensino. A gente tem que se preparar para isso, e é um fator que sempre foi muito negligenciado. Até uns 10, 15 anos atrás, a nossa preocupação era com as técnicas, com os dispositivos e com aparelhos, e, na verdade, a gente sabe que quem comanda o aparelho é um ser humano e esse ser humano falha. O estresse, o cansaço, fome, a pressão de produção são fatores que nós conhecemos muito bem. Todos os anestesistas trabalham muito, todos os anestesistas trabalham em plantões, nem sempre nós temos os melhores equipamentos, nem sempre existe um intervalo de descanso, é bem difícil. E isso pode acarretar decisões erradas, dificuldades para realizar tarefas que você, se estivesse descansado, teria, e principalmente falhas de comunicação. E isso é um fator que, somando a toda a situação de crise, pode levar a problemas. E o que o estudo, né, que foi um estudo prospectivo sobre todas as complicações relacionadas à abordagem da via aérea, nos revelou que existe um conjunto de fatores que levaram ao resultado ruim para o paciente, como julgamento inadequado, uma comunicação ineficaz e uma falha em trabalhar em equipe. E isso é fundamental, pode e deve ser treinado. E o objetivo, quando se estuda essa parte dos fatores humanos, é criar um ambiente propício de que os melhores resultados sejam atingidos, evitando que a gente tome decisões erradas. Então, essa frase é uma frase muito interessante, que são as maneiras de direcionar o indivíduo, no caso o médico, para fazer a coisa certa e dificultar ou mesmo tornar quase impossível fazer algo errado. Então, os soft skills, né, envolvem esses comportamentos sociais, psicológicos que todos nós devemos trabalhar, que é aprender a trabalhar em equipe, o processo de tomada de decisão, o compartilhamento das próximas etapas, né? Então, direcionar a equipe a realizar as tarefas e entender que todos têm que entender o que estão fazendo e manter a consciência situacional, que envolve o nosso controle do tempo, o nosso controle do número de tentativas, a mudança de abordagem ou mesmo a solicitação de alguém que possa nos ajudar, caso a gente ache que estamos precisando de mais ajuda. A confirmação da intubação é um fator que tem recebido grande atenção, porque, apesar de vários avanços na abordagem da via aérea, problemas relativamente simples ainda causam problemas como morte dos pacientes. E, voltando para a nossa resolução 2174, já antevendo ou tentando corrigir problemas de forma
Lembram, a gente acabou de falar, fazer a coisa certa e evitar que se faça errado. Há uma determinação de que a monitorização contínua da ventilação com a capnografia não é opcional, ela é obrigatória. E desta forma, nós estamos contribuindo com a segurança do paciente. Quando se observa, esse é um artigo que ganhou uma atenção muito grande, ele foi publicado um pouco depois das recomendações da Sociedade Americana, né? Que foi um fator assim, importante, e isso causou grande repercussão nos cursos, entre os especialistas, porque eles empregando a capnografia mostram que se você não tem uma curva sustentada de CO2, não adianta ficar mantendo aquele tubo traqueal. Você tem que tirar aquele tubo e entubar o paciente, porque o paciente vai evoluir para o pior. E a gente sabe que se a gente ficar ventilando o paciente numa intubação esofágica, a tendência é você distender cada vez mais o estômago, é possível que ele regurgite, que ele broncoaspire e que evolua para o óbito. Então, as recomendações desses autores são muito simples e são fáceis de ser seguidas, não requer nenhum equipamento adicional além daqueles que nós já temos em qualquer centro cirúrgico. Que nós devemos remover o tubo se nós não temos certeza que houve uma intubação esofágica, se o CO2 exalado não é sustentado e se a saturação de oxigênio está caindo. Essas imagens, nós também, o nosso grupo, né, dos instrutores do curso Controle da Via Aérea, traduziram imediatamente assim que saíram essas recomendações, e nós temos utilizado isso nos cursos da SBA, mostrando o traçado normal, que todos nós conhecemos, e duas situações que eles observaram que poderiam indicar que realmente o paciente está entubado corretamente, né? O traçado normal, quando nós temos a primeira linha aqui, um traçado com uma curva muito dampeada, mas vejam vocês, ela está crescendo ao longo do tempo. E isso é um indicativo, não, está lá. Pode ser várias situações, como hipoperfusão pulmonar, broncoespasmo, mas, enfim, o que você está vendo aqui é que ele está melhorando. E aquela que a curva está dampeada e também tem outras explicações, mas está com um padrão aceitável. Totalmente diferente se a gente comparar com esta curva aqui, que ela não sobe em nenhum momento, ou essa curva aqui que ela vai decrescendo. Então, a gente está lavando o espaço morto e esse CO2 não está mais presente. E nessa situação, esses autores recomendam retirar do tubo e uma nova intubação. Estamos caminhando, então, para o final, né? E a extubação é a última etapa do nosso processo de controle da via aérea. E, na verdade, quando é que a gente decide extubar o paciente? Normalmente, a gente extuba após qualquer anestesia. No final de qualquer anestesia, a gente extuba o paciente. A gente faz isso todos os dias. Mas um ponto que nós gostaríamos de ressaltar é que toda extubação deve ser eletiva. Nós iremos selecionar o momento e o local para a extubação. Às vezes, um paciente que foi submetido a uma cirurgia de longa duração, talvez o melhor momento não seja extubar na sala de cirurgia, talvez seja melhor ser extubado numa unidade de tratamento intensivo. Um outro ponto que é importantíssimo e que infelizmente não mudou, né, é o bloqueio neuromuscular residual. Isso no mundo inteiro acontece, isso não pode ser encarado como uma má técnica ou como um desleixo do anestesista, porque todos os artigos que são publicados sobre esse tema mostram que um percentual entre 20% e 64% de pacientes, quando avaliados assim que chegam na RPA, ainda tem um bloqueio neuromuscular residual. Apesar
da disponibilidade do Sugamadex. Então, vejam que, embora o Sugamadex tenha sido um modificador de jogo, o bloqueio neuromuscular residual ainda existe. Então, cuidado, porque desde os trabalhos pioneiros de 1980, do professor Vibi Mogensen, até hoje, isso é um problema que pode acontecer e a gente tem que ter ciência disso. Desde que o paciente esteja estável, desde que exista uma estabilidade de todos os parâmetros cardiopulmonares, a gente pode, depois de assegurar o completo recuperação do bloqueio neuromuscular, na sala de cirurgia. E como é que a gente sabe isso? Monitorando a transmissão neuromuscular. Se a gente também for pesquisar trabalhos sobre monitorização, o emprego da monitorização em cirurgias corriqueiras do dia a dia, a gente vai ver que os números são muito baixos. Quando a indicação de monitorização, e ainda mais com a ampla disponibilidade de monitores de TOF ou qualquer outro estímulo de transmissão neuromuscular, já no centro cirúrgico, as pessoas não usam. Então, qual é o monitor que a gente usa? É o TOF, né? Ou qualquer aparelho que permita monitorizar. Quando eu usar? Sempre que você usar bloqueador neuromuscular. Um adendo é que, assim, quem faz cirurgia robótica sabe que é difícil de instalar, não dá para instalar, então, embora seja uma cirurgia que a gente usa bloqueio neuromuscular profundo para impedir problemas durante a robótica, a gente acaba não utilizando. Embora alguns autores sugiram o uso de monitorização de transmissão neuromuscular nos músculos, na musculatura facial, de olho, mas, enfim, no nosso meio não é utilizado e no mundo todo também não é. É importante sempre, quando você for estubar, se preparar, ter oxigênio à mão, mecanismos de reintubação e manter uma oxigenação contínua até que o paciente esteja plenamente recuperado e totalmente consciente. E como que a gente faz uma estratégia pré-formulada de extubação, que deve ser a nossa medida? O uso de algoritmos pode nos ajudar bastante, seja qualquer um. Existem alguns muito bons, como, por exemplo, da Sociedade de Viária Difícil do Reino Unido. Reconhecer os fatores de risco do paciente relacionados tanto à intervenção cirúrgica quanto às condições clínicas dele. E os auxílios cognitivos. Às vezes, vale a pena você ter um dispositivo como esses, um livrinho, ou uma imagem, para que você faça uma revisão rápida antes de fazer a extubação. Isso ajuda e isso pode ser bastante benéfico. A maioria dessas complicações após a extubação é evitável. Nós devemos preparar cuidadosamente todos os recursos necessários para lidar com complicações previsíveis. E o uso dessas diretrizes práticas ou auxílios cognitivos pode resultar em melhores resultados e redução de qualquer dano relacionado à extubação dos pacientes. Eu espero não ter me alongado demais. É claro que isso foi um resumo bastante sucinto e objetivo daquilo que a gente abordou. E, como sempre, né, eu aproveito qualquer oportunidade para divulgar o curso Controle da Via Aérea, que nós realizaremos durante o Congresso Brasileiro de Anestesia. O nosso encontro já está marcado para o dia 13. Em breve, o programa definitivo já estará disponível no site do CBA, mas todos aqueles que desejam dar uma reciclada em algum conceito ou fazer um treinamento eminentemente prático com alguns dos melhores especialistas aqui do Brasil, vocês estão mais do que convidados. Aguardo todos vocês em Belo Horizonte. Muito obrigado. Excelente, doutor Márcio, como sempre, brilhante, né? Toda a explanação sobre o controle total,
da via aérea, que é o que realmente interessa para nós, né? Um paciente com uma via aérea controlada para atuar e seguir no seu procedimento cirúrgico da forma mais segura possível. Bom, vendo aqui o Q&A, temos algumas perguntas. Primeiro, da doutora Gabriele. Boa noite, doutor. O senhor poderia informar sobre a referência do estudo de catéter nasal para a redução da dessaturação durante o período de apneia, por favor? Gostaria de ler mais a respeito. Olha, é uma pergunta muito boa, né? E esse assunto tem sido investigado bastante. Existem inúmeras referências. É, eu gostaria de citar o primeiro artigo que me chamou a atenção disso há muitos anos atrás, foi quando a gente começou a comentar sobre isso, foi o artigo do Dr. Patel, em 2012, em que ele, como um dos criadores desse método, utilizou a oxigenação de alto fluxo nasal para fazer cirurgias cirurgias de microlaringe, e ele mantinha o paciente a apneia em, às vezes, 20, 30, 40 minutos. Então, imagina que o paciente fica com a via aérea bem desobstruída e o empregando a oxigenação nasal de alto fluxo, um tempo de apneia de 20 minutos. Então, se esse conceito seria válido para todos os pacientes, é isso que está sendo estudado no momento. Então, se você fizer uma busca de High Flow Nasal Oxygenation, você vai ver uma lista enorme, tá? Então, é um consenso? Não, não é um consenso. Alguns trabalhos têm sido publicados mostrando que não tiveram benefícios claros sobre uma técnica de pré-oxigenação convencional. E isso é um dado importantíssimo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado de, não, isso aqui não serve. Não, serve sim. Todas as técnicas de pré-oxigenação que você aprendeu a utilizar, e principalmente se você faz uma técnica de pré-oxigenação com oxigênio a 100%, com a máscara facial muito bem adaptada ao rosto do paciente durante 3 a 5 minutos, a gente já citou, no artigo está disponível algumas técnicas e as referências você pode buscar também no artigo que está disponível no Abidjan. Elas podem ser equivalentes. Alguns artigos mostram superioridade, outros mostram igual. Ou seja, embora o grupo, se você for analisar subgrupos, principalmente os obesos, que foi a minha preocupação inicial, que eu achei que eles poderiam ser melhor, mais beneficiados, alguns autores não chegaram a essa conclusão, mas eles mostraram que quando utiliza a oxigenação de alto fluxo, o grupo de pacientes se mantém mais homogêneo do que aqueles que você utiliza com a pré-oxigenação não convencional, ou seja, tinham mais pacientes que escapavam, que não oxigenavam adequadamente, que não atingiam a ETO2 máxima, enfim. Mas é um tema que está bem grande. De qualquer forma, o meu e-mail está disponível e caso você não consiga achar aqueles artigos que você achou suficientes, pode mandar um e-mail que a gente ajuda você nisso. Lembrando que as referências estão no artigo da Bijan. Então, o link para o artigo está aqui. A nossa Mel enviou aqui no chat, disponível para todos, ok? Bom, mais uma pergunta. Doutor, boa noite, sou R2 de anestesiologia. Sobre a curva de ETCO2, o que diferencia uma curva menor aceitável, clinicamente justificável, de uma curva menor que mantém o padrão, porém não aceitável? Teria algum critério numérico de valores? Eles colocaram um padrão numérico, sim, esse número tá disposto ali. E isso daí lembra para a gente a mesma coisa dos parâmetros que a gente usa para reanimação, né? Quando a gente sabe que
uma curva com um parâmetro abaixo de 10, ele significa que aquilo não é sustentável, que o paciente não está sendo reanimado suficientemente e você não vai ter. Então, independente do número, não se preocupa com o número, se preocupa com a qualidade da curva e se ela está ascendendo, tá? Se você tem um parâmetro muito baixo e não está mudando nada, você não tem que insistir naquilo. Principalmente que essas recomendações, e isso é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente analisa o artigo, ele faz essa recomendação não pensando só na via aérea difícil, ele faz essa recomendação para qualquer paciente. E a gente sabe que qualquer paciente, vamos colocar aí acima de 90% de todos os pacientes que você faz, eles não são via aérea difícil. E se você tem uma curva dampeada ou que ela não está ascendendo para níveis próximos de 30, é aquele paciente pode estar com algum problema e você pode tirar o tubo e entubar de novo. Não há nenhum problema reintubar o paciente nesta situação, tá? Porque a reintubação de pacientes após a extubação pode ser um sinal, sim, prognóstico de piora do paciente, ou até mesmo de aumento da mortalidade do paciente. Ou seja, uma extubação falha não é inócua, mas uma extubação nessa situação em que a gente acabou de entubar o paciente não tem nenhum critério de viés difícil, simplesmente o tubo pode ter ido para o esôfago, nenhum problema. Você vai fazer uma nova laringoscopia e vai entubar o paciente. Talvez até com um cuidado maior do que aquele que você teve na primeira tentativa, que alguma coisa aconteceu. E isso não é incomum, tá? Às vezes a gente está vendo ali a abertura da fenda glótica e na hora que você bota o tubo, ele resvala na aritenoide direita e acaba indo para o esôfago. Mais uma aplicação muito boa que a doutora Vanessa abordou muito bem, principalmente no próximo número da edição da Sociedade Brasileira de Anestesia, que é o livro, a quarta edição do livro Controle da Via Aérea, a terceira edição, desculpe, controle da via aérea, em que, se você estivesse usando um ultrassom na hora da intubação, você poderia detectar de forma muito clara a passagem do tubo para o esôfago. Por quê? Aparece uma imagem muito bonita, que não deveria ser bonita, né? Porque você entubou o esôfago, mas aparece um duplo sinal, como se o paciente tivesse duas traqueias, porque o tubo cria uma situação que é similar à traqueia do paciente, que é um duplo sinal de ar, e aí você, em tempo real, em menos de segundos, porque você está vendo aquilo em tempo real, não tem retardo, né? E alguns autores comparam, né? Porque às vezes a capnografia demora alguns segundos para detectar a curva de CO2 e até mesmo você vai demorar talvez mais de minuto para fazer esse diagnóstico de uma intubação esofágica. Enquanto, se você tivesse usado o ultrassom, você faria o diagnóstico no momento, opa, não, peraí, volta e já corrige. Então, mais uma das vantagens muito bem explicadas pela doutora Vanessa, espero que vocês leiam o capítulo dela assim que o livro estiver disponível. Lembrando que nós, anestesiologistas, né, no centro cirúrgico, estamos muito acostumados com a capnografia, com as curvas de capnografia, mas, por exemplo, as pessoas em pronto-socorro, que vão entubar em pronto-socorro, não tem capnógrafo. Dificilmente terão. Até mesmo nas terapias intensivas, nas UTIs, nos CTIs da vida. Então, assim, o ultrassom realmente é um equipamento que faz diferença, com certeza, nessas horas, tanto na parte eletiva quanto na parte da emergência também, de identificar parâmetros vitais, digamos assim. E, bom, não temos mais nenhuma pergunta no Q&A. Fiquem à vontade, senhores, de enviar as perguntas. Lembrando, né, doutor Márcio, tanto a parte do curso quanto a parte do livro, a terceira edição, é um nome, né, um chamariz que realmente faz toda a diferença. É o controle da via aérea. Porque se sua via aérea não está controlada, meu amigo, terá muitos problemas e Eu concordo você, Vanessa, porque durante muitos anos, né, a tradução
que a língua inglesa usa, né? Que eles usam Airway Management. E isso gerou uma tradução lá atrás que perdurou durante muitos e muitos anos, que virou manuseio da via aérea, abordagem da via aérea. E assim, eu nunca gostei desse tema, desse termo, né? Porque parece que você está dando uma mexidinha ali, né? Não traz essa posição que é controlar. E controlar, para nós, pelos conceitos mais modernos, não significa entubar a via aérea. Na verdade, a intubação é um dos componentes e pode ser a melhor alternativa para determinado paciente. Mas, na verdade, o controle da via aérea significa manter o paciente bem oxigenado e bem ventilado. E pode-se utilizar alguns recursos para isso, inclusive a ventilação sob máscara é um bom controle da via aérea. Isso é uma coisa que eu gosto de lembrar, não que eu tenha tanta tempo assim, mas o doutor Hortense está aqui nos assistindo, mas durante muitos e muitos anos não se entubava o paciente, se mantinha o paciente anestesiado ventilando sob máscara. E eram realizadas cirurgias desta forma. Assim, não vamos entrar em detalhes, mas é possível sim manter o paciente anestesiado e ventilando sob máscara. Então, esse treinamento eu considero essencial, né? E eu acho que o pessoal mais jovem reclamava que eu tentava manter eles ventilando o máximo tempo possível, todos eles reclamavam que o braço estava tremendo, que doía, e eu falava, mantém isso aí, não tem isso não, vamos manter a ventilação. Enfim, a intubação é um componente, é o principal componente para o controle definitivo da via aérea, é importantíssimo em muitas circunstâncias, mas hoje em dia nós entendemos que controle da via aérea envolve toda a abordagem, desde o início da ventilação sob máscara, o emprego de dispositivos extraglóticos, a intubação traqueal ou a abordagem infraglótica ou acesso invasivo à via aérea. Isso tudo é o controle da via aérea. E, principalmente, dentro desse controle, nós enfatizamos a necessidade de que todos desenvolvam a habilidade na realização da intubação traqueal acordada. Isso é fundamental. Utilizando este recurso em um maior número de casos, você vai se sentir mais seguro para abordar esses pacientes que precisam. O paciente, a chance de você ter uma situação de saturação grave diminui bastante, a situação de não intuba, não oxigena é muito menos provável. E, na pior das circunstâncias, caso você não tenha sucesso na sua tentativa de intubação traqueal acordado, o paciente não vai ter nenhum problema de voltar para o leito ou ficar em observação durante algum tempinho na RPA, aí você remarcar o caso. Quando se toma uma decisão de induzir anestesia, a gente entrou na montanha-russa e aí não tem mais volta. Mesmo uma reversão de bloqueio neuromuscular com Sugamadex, como surgiu como uma grande ferramenta para reversão rápida do bloqueio, vai te tomar alguns minutos, não é imediato. Mesmo que você use várias ampolas, né, do Sugamadex, 16 miligramas por quilo, como a empresa dona da marca queria que a gente usasse de qualquer maneira, vai demorar um tempinho. E esse tempinho pode ser a diferença entre a vida e a morte para alguns pacientes. Então, a mensagem que eu gosto sempre de passar é essa. Aprendam, façam, treinem, porque quanto mais a gente treina, segundo o doutor Hortense, mais sorte a gente tem. Amém. Bom, temos mais uma pergunta. Doutor, boa noite. O senhor poderia, por favor, discorrer um pouco mais sobre a indicação de IoT acordado e sequência rápida? Obrigada. Eu não sei quem é, mas eu agradeço, né? Porque exatamente eu vou começar a nova palestra aqui, pode não? Bem, o mais importante é o seguinte, né? Quando a gente tem
um paciente de estômago cheio, ou aquela situação que nós elencamos ali, várias situações, né? Hoje em dia, muita atenção tem sido dada para a via aérea fisiologicamente difícil, que são os pacientes, o paciente típico disso é o paciente crítico, que ele possui múltiplas comorbidades e é um paciente que desatura muito rápido. E nem sempre ele está colaborativo. Então, por isso que, quando se fala em intubação traqueal acordado, isso é incomum na terapia intensiva, porque são pacientes pouco colaborativos, são críticos, eles querem resolver tudo rápido. E o anestesista adquiriu essa mania da sequência rápida, porque a gente sabe que a taxa de sucesso de qualquer intubação é muito alta, né? Eu já citei aqui o número acima de 90%. Em cerca de 8,5% a 10% ela será trabalhosa, digamos assim, né? Pode ser que você não consiga entubar de primeira, mas você vai acabar entubando, e isso é uma estatística de vários artigos, e cerca aí de 1 ou 2% talvez sejam possíveis, tá? Então, por que se explica a gente induzir tanto assim? Porque a gente tem uma taxa de sucesso muito alta. Pois bem, na intubação traqueal, eu gosto de citar esse trabalho do professor William Rosenblatt, que ele fez um apanhado, foi até um apanhado, eu li na mesma época que a gente estava traduzindo os algoritmos da Sociedade Americana, e ele teve uma publicação na Anesthesia Analgesia, falando, criticando não, revendo todos os pontos do algoritmo, o que tinha mudado, o que não tinha, mas chega na parte final, ele fala sobre intubação traqueal acordada. E o que ele cita? De que, e isso também é citado pela Sociedade de Viária Difícil, que o percentual gigantesco de 98% dos casos, ou até mais, eram quando você precisava escolher entre induzir e fazer intubação traqueal acordado, a pessoa escolhe a indução. Embora o paciente tenha vários critérios, como a gente citou ali, de dificuldade para o controle da via aérea, previamente conhecidos. Então, o que eu venho perguntando para todos é: por que você vai induzir se você pode fazer uma intubação traqueal acordada? É lógico, se eu tenho um paciente que está em TCE, ele não colabora, ele não abre a boca, ou uma criança que a gente sabe que também não tem, mas eu não vou entrar na seara das crianças, porque vai ser a nosso próximo encontro, e vocês vão ver o trabalho maravilhoso que foi feito por uma equipe fantástica de especialistas em anestesia pediátrica, especialistas em via aérea infantil. Nessa situação, você não consegue fazer uma intubação acordada. Porque a premissa básica de uma intubação traqueal acordado é a colaboração do paciente. E quando a gente explica para o paciente o motivo que a gente está entubando o paciente acordado, que vai ser necessário entubar acordado, e principalmente quando a gente aprende a fazer uma boa anestesia tópica, esse procedimento passa a ser muito bem tolerado. Eu já escutei de algumas pessoas, né, dizendo, não, que isso é uma maldade com o paciente. Maldade é você induzir a anestesia numa situação de que você tinha vários indicativos de que poderia ser muito difícil de intubar o paciente, não conseguir intubar e o paciente morrer. Então, é, é assim, como eu falei, claro que complicações podem acontecer com qualquer técnica, desaturações, broncoaspirações, arritmias, ou mesmo hipóxia grave. Uma sedação mal feita pode levar a tudo isso. Mas é muito menos provável de você ter esse percentual de complicações quando o paciente está acordado do que quando você faz a indução. Por isso que a gente pensa que se você faz uma boa tópica e o paciente está consciente, ele está te respondendo, e muitas vezes, né, a gente sempre vê isso nas aulas, e eu não tenho nenhum vídeo desse gravado do paciente, aliás, eu tenho uma foto, mas minha, mas assim, eu sempre pergunto para o paciente, está tudo bem? Com o tubo já dentro da traqueia.
E aí ele fala, tá sim, doutor, ele balança a cabeça, levanta o dedinho, ou seja, aquela intubação foi confortável. E é assim que tem que ser, de forma ideal. Não é uma guerra. E as pessoas têm, a impressão que eu tenho é que as pessoas têm essa noção negativa, uma impressão negativa disso, porque viram uma tentativa de intubação traqueal acordada mal realizada, correndo, né? A pressão-tempo existe em qualquer lugar, mas se você entende que aquilo ali é para o benefício do paciente, o cirurgião espera, não tem o menor problema, né? Eu trabalhei durante muitos anos no Hospital da Polícia Militar, a gente tinha várias cirurgias de paciente de estômago cheio, várias cirurgias que eram emergências, mas a gente fazia uma indução, a gente fazia uma intubação acordado, e ok, eu vou gastar mais alguns minutos? Vou, qual o problema? Nenhum problema. O problema é você gastar mais alguns minutos com a indução que deu errado, que o paciente vomitou, broncoaspirou e morreu. Aí os minutos vão ser, talvez, gastos num tribunal e você respondendo por que que você fez aquilo. Então, assim, é um tema gigantesco. Eu acho que é uma mera pincelada sobre isso, mas para o colega que tem essa curiosidade, procure a gente no Congresso Brasileiro. A gente pode conversar pessoalmente, principalmente se você estiver participando do curso Controle da Via Aérea, aí a gente pode ficar horas batendo papo sobre esse assunto. Lembrar que ninguém nasce sabendo, todas são técnicas, estratégias que têm que ser treinadas por todos, não só pelos iniciantes, como os seniors também, porque temos que dominar. As técnicas têm que ser dominadas, tanto as habilidades técnicas quanto as soft skills, né? As habilidades não técnicas também de extrema importância no controle da via aérea. Eu queria Bom, só acrescentar uma coisa, não sei se tem mais pergunta, mas só para dar uma pincelada também num tema que eu acho super legal e é uma coisa que também está mudando paradigmas, né? Porque a intubação traqueal acordada era baseada no uso da endoscopia flexível. Eu estou usando esse termo porque é o termo que nós chegamos ao consenso e foi adotado no livro Controle da Via Aérea, que vai ser lançado agora. E, e foi muito bom, porque eu vim usando um termo um pouquinho diferente, mas a doutora Cláudia Lutz, que escreveu o capítulo de intubação por endoscopia flexível, sugeriu esse termo e eu falei, maravilha, você conseguiu um termo um novo termo e ele substitui realmente a broncofibroscopia, até mesmo porque hoje em dia a gente não usa mais fibroscópio. Então, sendo purista, a fibroscopia é uma coisa do passado. Hoje em dia, nós utilizamos endoscópios, são, na verdade, vídeo endoscópios, que eles não possuem mais fibra nenhuma. Eles são de tecnologia semelhante ao que a gente utiliza nos videolaringoscópios. Então, mas a intubação acordada era basicamente a utilização de endoscópios flexíveis, e isso era um fator limitante, porque na via aérea é difícil, tá, gente? Porque a intubação traqueal acordada pode ser feita com laringoscópio direto. Mas eu estou falando na via aérea é difícil se fazia essa abordagem preferencial, que era considerado o padrão ouro. Pois bem, mais recentemente, a gente viu que o padrão ouro foi sendo comido pela videolaringoscopia. E isso é uma técnica que é maravilhosa para a gente fazer a intubação traqueal acordada. Por quê? O videolaringoscópio, devido ao seu estímulo áustico, a sua repercussão hemodinâmica muito menor do que a laringoscopia direta, ele permite a introdução da lâmina do videolaringoscópio de forma delicada na boca do paciente, com uma boa anestesia tópica. A gente consegue, inclusive, visualizar a capacidade de intubação. Então, é o que a gente chama de olhada acordado. Você faz uma boa tópica, dá uma visualizada na via aérea, não, está tranquilo. Então, se você quiser, você pode intubar, você está seguro, não vai ter nenhum problema. Ou
aproveita, se a sua anestesia tópica foi muito boa e a sedação está adequada, você entuba o paciente acordado, nenhum problema, né? Nos casos eletivos, naqueles que não são estômago cheio, a gente pode anestesiar abaixo das cordas vocais, injetando um spray anestésico, anestesia a traqueia, espera 2, 3 minutinhos e depois entra e entuba. Acabou-se. O paciente está entubado, acordado, o tubo passa pelas cordas vocais sem o paciente tossir muito, às vezes tosse, é normal, mas se tiver uma anestesia muito bem feita, o paciente nem tossir vai e tolera a introdução do tubo sem maiores problemas. Então, é uma nova técnica que vem substituindo a endoscopia flexível em muitos e muitos casos. É claro que eu tenho que ressaltar, a intubação flexível é um recurso de valor inestimável, continua sendo um padrão ouro para a via aérea difícil, porque ela se adapta à via aérea do paciente, enquanto que o videolaringoscópio não se adapta e a gente tem que criar um caminho para que o tubo chegue através das cordas vocais. Então, mas inúmeras vezes eu preparo o paciente para fazer uma endoscopia flexível, uso o videolaringoscópio, intubo e acabou. Ou seja, se ele não possui aquela limitação que a gente colocou como contraindicação, a gente pode entubar. E muitos estudos mostram isso. Eles são semelhantes tanto em tempo, quanto segurança, quanto sucesso, você comparando videolaringoscópio com um endoscópio flexível. Era só para complementar, porque eu acho que o colega talvez tenha pensado isso, e aí me veio e eu queria complementar isso. Excelente. Doutor Márcio é uma enciclopédia em pessoa. É uma coisa. Então, pessoal, não temos mais perguntas no Q&A. Eu passo, então, para o doutor André Schmidt para finalizar. Agradeço a presença de todos e, por favor, aproveitem, leiam o editorial da Bijan. Todos os temas de altíssima qualidade e mastigadinhos com facilidade para todos vocês. Doutor André? Muito obrigado, professora Vanessa. Muito obrigado pela excelente moderação do evento e um agradecimento especial ao Dr. Márcio. Estava realmente espetacular a aula. Acho que, do ponto de vista pessoal, acho que é a melhor aula de via aérea que eu já tive a oportunidade de assistir. Então, é realmente uma aula excepcional que vai ser amplamente divulgada. Temos que divulgar aos nossos residentes. É fundamental que todos eles tenham essa noção, né? O Dr. Márcio conseguiu abordar de uma forma prática e didática todos os passos do controle da via aérea, muito embasado em evidências, com o que tem de mais moderno. Então, realmente é uma pérola que tem que ser divulgada a todos. E a discussão foi excelente. Acho que todos os comentários que o senhor fez, doutor Márcio, agora no final, foram fundamentais para fechar, né, todo o conteúdo que foi abordado na aula. E eu aproveito para convidar todos vocês a comparecerem no nosso próximo webinar, que será referente ao mês de abril, mas em virtude do Copa, nós vamos fazer o próximo webinar logo no início de maio, no dia 2 de maio, abordando o controle da via aérea difícil em pediatria, né? E no Copa, todos nós vamos estar lá presentes, a Bijan vai estar no stand da SBA e adoraríamos receber todos os colegas para discutir um pouco mais sobre a revista, sobre o que tem sido publicado de melhora, ultimamente, na ciência brasileira dentro da nossa área. Agradeço mais uma vez pela atenção de todos e tenham todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite.